Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu venho hoje comentar com vocês, no dia 26 de junho de 2025, sobre a derrubada pelo Congresso Nacional do aumento do IOF pelo governo federal. O IOF, como muitos de vocês sabem, mas para aqueles que não sabem, é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? E eu venho explicar para vocês que o IOF, ao lado do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre produtos industrializados, o II, IE, IPI, IOF, né, o famoso conjunto de Is, né, é um tributo extrafiscal. Vamos começar aqui tentando botar o pingo nos is. O IOF é um tributo extrafiscal. Ele carrega a atribuição de extrafiscalidade por parte do governo federal. Ou seja, o Congresso Nacional só poderia derrubar o IOF no caso, ou seja, só poderia derrubar esse decreto do presidente Lula, só poderia derrubá-lo no caso do governo federal, na figura da presidência da República, exorbitasse de suas atribuições. Isso significa que se o governo federal fosse além do que é previsto na Constituição para a sua tarefa, o Congresso Nacional poderia sustar, ou seja, derrubar a medida. Coisa que não aconteceu. O IOF é um tributo extrafiscal, ou seja, é um tributo, ao lado desses outrora que eu acabei de citar, é um tributo que o governo utiliza para desestimular ou estimular comportamentos no mercado financeiro. É importante salientar que é um tributo com extra fiscalidade, que o governo utiliza para administrar comportamentos, para administrar fiscalmente o país, né? Para administrar o país. Então, ele está em conformidade com as atribuições do presidente da República, da figura da presidência da República, né? Que controla a extrafiscalidade do IOF. Então, o que acontece é que, além disso, o aumento do IOF que foi derrubado seria para contribuir com o esforço fiscal do governo em tentar equilibrar as contas públicas para atingir o déficit fiscal zero, que eu já cansei de falar aqui, né? É importante salientar que tudo que eu previ de contingenciamento, de bloqueio, isso tudo iria acontecer cedo ou tarde, com maior força ou menor força, com maior intensidade ou menor intensidade. Iria acontecer cedo ou tarde, com ou sem aumento do IOF. O que acontece é que a gente está vivendo uma política de contenção de danos hoje no Brasil, no governo federal. Porque a perda de arrecadação com a derrubada do decreto presidencial do IOF está em torno de 10 bilhões, e segundo especialistas vai ser uma perda de 15 bilhões de reais, né? Muito maior do que aquele bloqueio, aquele contingenciamento feito em maio, que foi de 31,3 bilhões. Então, vamos pensar que a situação está séria. A situação está séria. O Congresso Nacional votou o aumento do número de deputados, ao mesmo tempo que critica o governo federal de aumento de impostos, né? Votou uma medida para aumentar o número de deputados, né, no Legislativo Federal. E como é que a gente vai viver nesse constante cabo de guerra, onde os interesses da população não é colocado em prioridade? É claro que, e eu vou fazer uma live sobre isso, é importante salientar aqui, eu vou fazer uma live sobre direitos sociais.
É preciso destacar que se o governo não entrar no acordo com o Congresso, ou o Congresso não tomar uma conscientização urgente, a gente vai entrar no ano de 2026, que é um ano de eleição, mas a gente vai entrar no outro ano de 2027 com risco de paralisia, conforme eu já vinha falando, de paralisia de políticas públicas consideradas prioritárias, importantes e essenciais para o povo brasileiro. Políticas públicas básicas executadas pelos ministérios. Coisas que eu vinha alertando fazia tempos. Coisas que eu vinha alertando já há tempo, do contingenciamento, do bloqueio, da paralisia de políticas públicas consideradas básicas pelo governo federal, executada pelos ministérios. Então, estamos num momento muito delicado, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Se a gente continuar focando, cada um puxando para o seu lado. É claro que a crítica era as emendas, né? O atraso na liberação das emendas parlamentares. O governo, enfim, tem suas prerrogativas e liberou as emendas. Agora o Congresso está meio que usurpando da sua competência, porque o IOF, conforme eu falei aqui, é um tributo extrafiscal. Então o governo tem a competência para editá-lo a fim de administrar a economia nacional. E isso pode ser, eu acredito que isso vai acontecer. Tomara que o presidente Lula resolva isso na base da conversa, mas enquanto isso é necessário recorrer nas vias judiciais, né? O STF tem que entrar em campo, porque eu não vejo, como jurista, nenhuma usurpação, nenhuma atribuição fora da caixinha do governo federal. O IOF é um tributo extrafiscal, tem extrafiscalidade. Ele tem a competência para editá-lo e aumentá-lo conforme as exigências da economia nacional, para administrá-lo. Então é importante que recorra ao STF. Mas, ao mesmo tempo, é necessário diálogo. Vivemos numa democracia, é necessário conversa para parar as arestas. E com a entrada em campo, pessoalmente, do presidente Lula para resolver isso. Ou pelo menos minimizar. Agora, é importante salientar aqui, agora o meu recado vai para todas as forças políticas deste país. Governo, Congresso Nacional, STF, todos os três poderes. Meus amigos e minhas amigas, sabemos que os entes subnacionais possuem uma autonomia constitucional, né? Só que essa autonomia constitucional, é importante citar isso aqui, existe uma falta de autonomia constitucional, porque é dada aos estados uma razoável autonomia constitucional. Só que isso não é observado na estrutura da organização administrativa e não é observado na estrutura da organização dos poderes. O que vemos é que existe sim uma autonomia formal, uma mera autonomia formal, só que ainda existem muitas limitações materiais para que os estados e os municípios, sei que são os que mais gastam mais do que a União Federal, né? Mas, segundo pesquisas já lidas por mim, os estados e municípios gastam mais, só que gastar mais não significa gastar com qualidade. Por isso essa é a minha preocupação. Os estados e os municípios estão gastando mais do que a União, mas não gastam com qualidade, por falta de respeito à própria noção de que existem muitas limitações materiais, sobretudo atinente à organização administrativa, à organização de poderes, uma liberdade que é necessário ter. Existe uma falta de autonomia constitucional para os estados e municípios
poderem inovar, poderem criar novos órgãos, poderem inovar na justiça, na execução de políticas públicas, na execução para quem atende políticas públicas na ponta, para quem recebe políticas públicas na ponta. Enfim, é preciso uma reforma constitucional. Por isso eu quero falar para vocês, para todas as forças políticas desse país, é necessário uma reforma constitucional no país. E é isso que eu vou falar na live sobre direitos sociais, dia 3 de julho, às 8 horas, com o advogado Alberto Quintanilha. Por fim, meus amigos, eu sei que o debate é profundo, mas é necessário, tá? Eu consegui sintetizar aqui bem, vamos confiar que muita articulação política vai vir por aí, para que a gente possa levar vida digna para todos os brasileiros, né? E estabilizar essa dívida, né? Trazer investimentos, trazer vida, melhora da qualidade de vida do povo brasileiro, tá bom? Muito obrigado.